para representar o Distrito Federal. Luciana Verdolim, direto de Brasília, como é que foi essa escolha? Uma escolha polêmica? O presidente Jair Bolsonaro teve algum impacto nessa decisão? Olha, foi um vai e vem danado, Thiago, essa história da candidatura da ex-ministra Damares Alves. Porque o que ficou combinado aqui no Distrito Federal? Como já havia um candidato, uma candidata do PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, ao Senado, a ex-ministra Flávia Arruda, o presidente Bolsonaro, há cerca de 2 semanas, pediu que Damares Alves desistisse da candidatura dela. Ela saiu do circuito, disse que ficou acompanhando de longe, mas que ela foi novamente convidada, dessa vez por pressão da primeira-dama Michele Bolsonaro, que encampou a candidatura de Damares Alves e, inclusive, participou ontem da convenção do Republicanos aqui em Brasília, ressaltando a importância de se ter uma candidatura aqui do Distrito Federal que tem aí intenção de beneficiar, de ter uma atuação direta com mulheres, idosos e crianças. Com o apoio de Michele Bolsonaro, não teve jeito. O presidente Jair Bolsonaro acabou sinalizando a Damares que, se ela realmente quisesse, ele não via problema nessa candidatura, quase uma candidatura avulsa ao Senado Federal. O problema é que nesse ano há apenas uma vaga ao Senado, então haverá uma disputa entre Damares Alves e a ex-ministra Flávia Arruda. O que Damares fez questão de ressaltar? O presidente Jair Bolsonaro não deve subir em palanque, apesar dela dizer que os outros candidatos, inclusive Flávia Arruda, não estariam aí prestando apoio à candidatura de Jair Bolsonaro, que as brigas internas aqui no Distrito Federal estavam tomando todo o tempo das articulações. Por isso, ela vê a candidatura dela como viável, apesar de não ter o presidente Bolsonaro no palanque, mas vai ter a primeira-dama, pelo menos essa é a sinalização. Damares Alves diz que tem confiança na vitória, que apesar aí desse racha que a gente está vendo na base aliada do presidente Jair Bolsonaro, não vai haver nenhum tipo de problema. Ela está confiante de que vai garantir a vaga ao Senado Federal. Que a decisão partidária aqui foi de um apoio ao governador Ibanez. Não vamos estar na coligação porque é impossível. Como eu sou candidata a Senado, só teríamos uma coligação oficial se eu não fosse candidata ao Senado. Vale ressaltar que, por conta aí dessa coligação, desse apoio, por exemplo, à candidatura de Ibanez Rocha à reeleição aqui no Distrito Federal, o partido do presidente acabou fechando um acordo, inclusive tendo como candidata oficial Flávia Arruda. Então, o presidente Jair Bolsonaro aí não deve participar da campanha aqui no Distrito Federal, mas tem uma aliada de peso e na avaliação de dentro do Palácio do Planalto, o apoio da primeira-dama Michele Bolsonaro deverá ser bastante importante para a campanha de Damares Alves. É isso, Luciana Verdolim de Brasília, agora Cristiano Vilela aqui nos nossos estúdios. E como é uma vaga ao Senado por unidade da federação, é um racha ou é um acordo meio que assim, às claras, mas uma divisão que existe mesmo dentro de um próprio partido, né? Olha, me pareceu uma quebra de um acordo que havia sido celebrado e abençoado, sacramentado pelo presidente da República há cerca de 2 semanas. Me surpreendeu muito que na última hora o Partido Progressistas e a Damares Alves lançassem essa candidatura ao Senado em desconformidade com o que havia sido acordado. É importante destacar que nesse período final, nessa reta final das convenções, ocorre muitas vezes esse tipo de situação que acaba por conta de disputas regionais, levando a uma certa fragmentação de apoios nas candidaturas presidenciais. Então nós temos o caso do Rio de Janeiro, que comentamos há pouco no início do Jornal da Manhã, da disputa no Senado, onde o candidato Molon do PSB bateu o pé e se manteve candidato a senador, mesmo contrariamente à composição que dá apoio, sustentação ao candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que optou pelo lançamento do deputado André Siciliano ao cargo de senador. E nós temos agora esse caso no Distrito Federal, onde Damares
contrariamente ao que estava acordado, se lança candidata a senadora. São esses problemas paroquiais que acabam eventualmente gerando fissuras nas candidaturas a presidente da República. Agora, de imediato, Cristiano, o nome, pelo menos de Damares, é muito mais conhecido do que o de Flávia Arruda, ou não? E Damares, ao lançar sua candidatura, disse que vai dar muito trabalho às raposas. Existem muitas raposas em Brasília, na política? Sem dúvida, né? Aliás, se tem lugar que tem bastante raposa na política é em Brasília, né? Eu vejo que, pelas pesquisas mais recentes, anteriores ao acordo que havia sido firmado entre as duas, essas pesquisas mostravam uma certa paridade do nome das duas. A ministra Damares foi uma ministra que apareceu bastante ao longo dos 3 anos e meio de governo Bolsonaro, até por conta de ser uma pasta social, uma pasta que dialoga bastante com a sociedade, fez com que a ministra angariasse um forte prestígio. Mas, por outro lado, Flávia Arruda, que foi uma ministra também no governo Bolsonaro, mas que ficou dentro de uma parte mais técnica, de uma parte mais de articulação política. Por outro lado, Flávia Arruda, ela vem de um segmento político muito forte no Distrito Federal, haja vista que é esposa do ex-governador e ex-senador José Roberto Arruda, que inclusive agora tenta retomar a vida eleitoral se candidatando a deputado federal. Então eu vejo que a disputa vai ser bastante parelha e até por isso uma disputa que seja bastante ferrenha acaba eventualmente levando a rusgas e a fissuras dentro da base bolsonarista no Distrito Federal. Daqui a pouco falaremos